Bom, pessoal, vou trazer um vídeo aqui muito interessante para você que é professor no Brasil, né? Fez licenciatura no Brasil e pretende ser professor em Portugal, tá bem? Bom, primeiro uma apresentação rápida. Eu sou professor em Portugal há 5 anos, sou professor no Brasil, fui professor no Brasil por 30 anos, né? E desde 2020, final de 2019, início de 2020, eu participo de um grupo de WhatsApp que a gente então foi aprendendo com esse grupo, né, de professores que queriam vir para Portugal. Uh, Na verdade, todo o processo de reconhecimento profissional de professores é regido basicamente pela Portaria 967 de 2009 de Portugal. Então, a portaria é sempre a mesma, desde 2009 não houve mudança nessa portaria. Tá? E também esse processo é regido pelo Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal, também conhecido como Tratado de Porto Seguro. Beleza, pessoal? Bom, o que aconteceu? Até 2020, 2021, né, nós tínhamos aí uma facilidade maior em conseguir as coisas, né? E depois de 2022 para frente, foi criada uma série de empecilhos esses que talvez nem estejam na portaria como deveriam estar, né? Então, começou-se a legislar em cima da portaria, criando uma série de dificuldades. Bom, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é uma ideia de como é o processo, tá bem? Depois, pessoal, eu vou fazer outros vídeos sobre os nuances que nós temos, principalmente depois de 2022, tá bem? Bom, para vocês terem ideia, nós fundamos, né, a Associação Portuguesa dos Professores Licenciados no Brasil. Porque a gente está sofrendo uma série de mandos e desmandos, né? Sendo exigido coisas que não estão previstas na Portaria 967 de 2009 e automaticamente complicando a vida das pessoas que querem, né, dos brasileiros que querem lecionar aqui. Não só brasileiros, qualquer pessoa que tenha feito a licenciatura no Brasil e queira lecionar em Portugal. Então, é muito simples, pessoal. Tudo que eu vou falar aqui tem uma base que você pode procurar na internet. Portaria 967 de 2009, né, portuguesa, e o Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal. Vamos lá. Repara o seguinte, o Tratado de Amizade Brasil-Portugal garante o Estatuto de Igualdade e o acesso às profissões em condições idênticas aos cidadãos nacionais. Então, se um cidadão nacional tem uma certa condição para acessar essa profissão, o cidadão estrangeiro tem essa mesma, cidadão português tem essa mesma condição, tá bem? E a portaria 967 de 2009 regulamenta especificamente o acesso à profissão de educador de infância e de professor de ensino básico e secundário, tá bem? Então, existe toda uma base legal para a gente, então, acessá-la e fazer a consulta para conseguir esse reconhecimento profissional. Então, vamos ver mais ou menos as etapas disso. A primeira coisa que nós precisamos é um alicerce acadêmico, tá? Isso já é uma contradição. Por quê? A portaria 967 de 2009, ela não exige que o nosso diploma brasileiro seja reconhecido por uma universidade portuguesa, tá bem? Na verdade, deveria ser feita uma análise do nossa ementa, do nosso, independente de título, tá? Se você for ver a lei, a portaria 967 de 2009, a coisa não está atrelada a títulos, está atrelada à capacidade da pessoa e aos conhecimentos da pessoa, né? Até porque o título de mestre em Portugal não tem exatamente o mesmo conceito de título de mestre no Brasil, né? Nós temos formatos educacionais de nível superior muito diferentes, né? A contagem de horas é diferente, a contagem de créditos é diferente, não dá para comparar horas e créditos de um curso brasileiro com horas e créditos de um curso português.
Tá? Por quê? Porque Portugal é signatário do processo de Bolonha. E o processo de Bolonha divide o ensino superior em 2 ciclos. O primeiro ciclo, que é chamado de licenciatura, não interessa se é para educação ou não. O primeiro ciclo é chamado de licenciatura e o segundo ciclo é chamado de mestrado. Tá? Que seria muito semelhante, por exemplo, vou dar um exemplo, que é o exemplo da minha área na engenharia. Nós teríamos ali 3 anos do ciclo básico da engenharia e depois os 2 últimos anos da engenharia nós fazemos uma ênfase em um determinado assunto. Seria mais ou menos essa divisão que eles fizeram aqui. Só que essa ênfase passou a ser chamado de mestrado, que é algo bem diferente do que chamamos de mestrado no Brasil. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pegar o nosso diploma, né, e pedir o chamado reconhecimento específico do diploma. Esse pedido de reconhecimento específico, vou fazer um outro vídeo mais lá na frente, porque isso é muito complicado, não é trivial e tem um ponto muito importante. O reconhecimento específico só pode ser pedido uma única vez. Se o seu reconhecimento específico for indeferido, você estará impedido de exercer a sua profissão em Portugal. Tá bem? Então, o reconhecimento específico é um troço que tem que ser muito bem analisado. Vou fazer um vídeo só para ele, tá bem? Então, primeiro ponto, a gente pede esse reconhecimento específico no site da DGES. Segundo ponto, eu tenho um dossiê de candidatura, que é a preparação da documentação, é uma quantidade imensa de documentos que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Terceiro, é a avaliação. A AGCE vai analisar toda aquela documentação toda. E, por último, a integração, uma decisão final e entrada, então, na carreira docente, se a sua documentação for deferida, se a sua documentação for aprovada. Beleza? Mas, vamos lá. A chave acadêmica é a primeira parte, o primeiro ponto, tá? Esse reconhecimento específico, nós damos entrada no site da Direção-Geral de Ensino Superior, tá bem? E na hora de fazer isso, nós temos que escolher uma universidade que será responsável pelo nosso reconhecimento. Apesar da gente fazer o pedido pelo site da DGES, não é a DGES que faz a análise. A análise é feita numa universidade, tá bem? Apesar de essa exigência não estar diretamente na lei, tá bem? Na portaria 967/2009 não tem essa exigência, mas a AGCE, antiga DGAI, ela faz essa exigência, tá bem? Sem esse reconhecimento específico, não adianta que eles não fazem o processo de reconhecimento profissional. Se você apresentar os seus documentos sem reconhecimento específico, automaticamente seu processo é indeferido e não vai para frente, tá bem? Bom, e para a gente, então, depois passar para a chave profissional, né? Que é o foco desse guião. Como ter o reconhecimento específico, como é que eu chego no processo de reconhecimento profissional? Uma coisa completamente diferente do Brasil, porque no Brasil, uma vez você formado em licenciatura em matemática, você está apto a dar aulas para matemática do ensino fundamental e médio, né? Basicamente, formou, está pronto, né? E aqui não é bem isso, tá? Não é bem assim que a coisa funciona, né? Como é que nós vamos, então, como é que o governo português reconhece a aptidão do professor brasileiro para poder lecionar em Portugal? Vamos lá, olha só. Primeira coisa, pessoal, nós temos que ter uma série de documentos, um documento de identificação oficial, tá? Pode ser, por exemplo, o passaporte, um atestado médico, tá? Um atestado de idoneidade, que é o chamado registro criminal, tá? Tem que ser um registro. Se você está no Brasil, você pode fazer o registro criminal do Brasil e também apresentar o registro criminal português. Apesar de você estar aqui, e no Brasil você pode pedir esse registro criminal. É o registro criminal para quem não mora no país, tá bem? Tem como fazer isso pela internet, tá? Então, e o certificado de idioma. Na verdade, essa história do certificado de idioma não é necessário para o brasileiro, tá bem? Porque, normalmente, nós já falamos o português.
todo documento que você vai entregar para a DEGAI, tá? Documento do Brasil, tem que ter a tal da apostila de AIA. Então, você tem que ir num cartório brasileiro, que não são todos, são alguns cartórios, tá? Que fazem essa apostila de AIA, tá? Essa apostila de AIA é um certificado de veracidade do documento. Uma vez feito isso, você pode tirar a cópia simples e enviar para a DEGAI a cópia simples. Caso eles duvidem ou questionem algum documento, você vai ter que apresentar o documento original na DEGAI, tá bem? Mas, a princípio, a cópia que você entrega para eles é a simples. Jamais entregue o seu documento original, tá? Porque nós já tivemos casos de documentos rasgados, documentos danificados pela equipe da DEGAI e a GSE, tá bem? Era anteriormente, pessoal, era DEGAI e agora nós estamos numa fase de transição de DEGAI para a GSE, uma reestruturação na parte da educação que o governo está fazendo. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente tem não são nossos títulos. Então, diplomas, certificados e outros títulos. É importante perceber o seguinte, pessoal. Eu tenho uma licenciatura em matemática. Mas depois eu tenho uma pós-graduação em ensino de matemática ou uma pós-graduação em ensino especial para pessoas com dificuldades. É o seguinte, apresente os seus títulos todos que estão relacionados com o seu curso, tá bem? Todos esses títulos têm que estar com a apostila de AIA, tá bem? Tem que estar uma cópia e aí essa cópia vai ser entregue para a GSE. Outro ponto, pessoal, é o plano de estudos, tá bem? Nesse plano de estudos, a gente tem, na verdade, a identificação clara das disciplinas obrigatórias e opcionais. Normalmente, isso está descrito no histórico escolar, históricos escolares bem feitos. Tem lá, essa disciplina é obrigatória, essa disciplina é opcional, tá bem? Tem que ter também a duração e a carga horária exata de cada disciplina, tá? Essa história de créditos ECTs, no Brasil não vai ter, tá? Porque mesmo que você tenha créditos no seu histórico, a forma de contabilizar esses créditos é diferente dos ECTs, dos créditos ECTs europeus, por causa do processo de Bolonha. Então, 10 créditos no Brasil não é igual a 10 créditos em Portugal. Não adianta fazer essa comparação e isso aí teria que ter uma fórmula, né? Ou algum processo assim. É interessante se você puder fazer isso, apesar de não estar aqui nessa lista, mas é interessante, por exemplo, que você peça na sua universidade a fórmula matemática que é utilizada para transformar horas-aula em créditos, tá bem? Então, eu consegui na universidade exatamente, olha, a gente faz a conta assim, 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 para mostrar para o governo português que a forma de calcular créditos no Brasil e a fórmula de calcular créditos em Portugal são diferentes. Então, não pode fazer uma comparação nua ali dos créditos. Tem que fazer uma comparação dentro desse critério, desse contexto que eu estou falando para vocês. Dentro do histórico ainda, pessoal, vocês têm que ter a carga, né? Duração, carga horária exata de cada disciplina. Quantas horas aula tem cada disciplina, tudo direitinho, tá? Depois, a parte, né, da prática. Elementos relativos à prática pedagógica supervisionada, seu estágio no Brasil, né? Então, essa história aqui é meio complicada, porque esse nome vem, por exemplo, tem gente que o estágio é chamada de prática de ensino 1 e prática de ensino 2. Tem algumas universidades que chamam também de estágio, né? Então, nós já tivemos casos junto à DEGAI que a gente teve que explicar, olha, prática de ensino é estágio, são tantas horas. E, inclusive, é interessante, de novo, que deixe claro o que é feito nesse estágio, né? O que é feito nessa prática de ensino, quantas horas são e como é que são contabilizadas essas horas, tá bem? Então, o histórico, pessoal, tem que ter todos esses elementos, tá bem?
todos esses elementos. Outro ponto muito importante que tem que ter no histórico: qual é o critério de aprovação e qual é a simbologia utilizada, né? Então, tem lá AP, aprovado, né? Então, o que significa cada sigla? E deve ter algo assim no seu histórico. Olha, a nota é de 0 a 10 e acima de 5 e maior que 5, a pessoa está aprovada, menos que 5, a pessoa está reprovada, tá bem? Então, é importante e é muito importante que o seu histórico tenha o critério de aprovação. Se a sua faculdade emitir um histórico sem critério de aprovação, você vai ter que se dirigir à faculdade e pedir a ela: olha, eu preciso que vocês emitam uma declaração falando qual é o critério de aprovação do meu curso, tá bem? É muito importante. Sem critério de aprovação, o seu histórico não será aceito, ok? Na sequência, pessoal, a gente tem um documento, tá? Que é um documento que ficou quase folclórico, né? Que aqui o pessoal está tão folclórico, o pessoal apelidou esse documento de bendito papel, tá bem? É um documento que tem que ser emitido pelo governo estadual ou pelo governo federal a dizer que aquele curso que você fez no Brasil te habilita a lecionar, tá? Para o ensino fundamental, e aí é importante, porque o que é fundamental? O português não sabe. Então você vai ter que dizer, te habilita a lecionar para o ensino fundamental, faixa etária de 0 anos até, sei lá, 13 anos, tá bem? E depois, eu também me habilita lecionar no ensino secundário, dos 13 anos aos 16 anos, ou dos 14 até a... Então, é importante, pessoal, que isso fique muito claro, tá bem? E aí temos um grande problema, né? Qual é o grande problema? Algumas secretarias de educação, alguns estados emitem esse documento, brasileiros, e outros estados simplesmente se negam a emitir esse documento. Não tem nada de excepcional esse documento, é uma declaração que, na verdade, não precisaria nem de ter o seu nome, é uma declaração só dizendo que aquele curso, naquela condição, né, habilita você a lecionar para aquela faixa etária, para aquele conteúdo, tá? Então, mas dá uma confusão danada, nós já tivemos muitos problemas aqui em relação a esse bendito papel, não é à toa que ele ganhou esse nome, tá bem? E aí, qual é o lance? O lance é o seguinte, existe a possibilidade da universidade emitir esse documento, tá bem? Só que às vezes a GCE não aceita, mas nós já tivemos casos na justiça portuguesa em que foi aceito o documento emitido pela universidade, porque existe uma lei brasileira dizendo que quem está autorizado a emitir esse documento é a universidade, tá bem? E isso é causa ganha, isso já foi, digamos assim, qualquer momento que a DEGAI ou a GSE fala assim, olha, não posso aceitar isso aqui não, olha só, não, teve o caso da professora tal, que isso foi aceito, então já é um caso na justiça, tá bem? Que a justiça já deliberou sobre o assunto e pode ser o documento do Estado, do governo federal ou até mesmo pela universidade que emitiu o seu diploma, beleza? Então, vamos lá. Você tem que ter, então, quem é que está emitindo nesse documento, a terminologia exata, deve declarar expressamente que as habilitações requerentes configuram uma habilitação profissional. É uma bobagem, pessoal, mas é que esse termo não é usado no Brasil. Não existe esse termo no Brasil. Então, é muito... Porque tá assim, eu já vi pessoas que o bendito papel estava escrito assim, habilitam essa pessoa a lecionar. Habilita a lecionar. Ponto. Tá certo, né? Mas aí é obstáculo. Então, é muito importante que no seu papel, que vai ser emitido ou pelo governo do estado ou pelo governo federal, que lá esteja escrito, configuram uma habilitação
profissional para docência no Brasil, para séries tais, para faixa etária tal, tá bem? Então, ele fala aqui, ó, deve indicar obrigatoriamente o nível de ensino, a área de lecionação que o candidato está apto a ensinar, tá bem? Não precisa, esse documento tem que ter apostila diária e você vai fazer uma cópia dele e vai entregar para DEGAI, ok? Na sequência, né, vamos aí ao passo a passo. Você tem um requerimento que ainda está no site da DEGAI. Ainda não temos esse documento no site da AGCE, tá? Então, esse documento está no antigo site da DEGAI, chama Requerimento Modelo 1. Quando você digita no Google reconhecimento profissional para brasileiros em Portugal. Reconhecimento profissional para professores brasileiros em Portugal. Vai ser uma das primeiras opções que tem lá, o site da DEGAI, tá? E aí, você vai ver que tem um linkzinho lá em azul, requerimento. Nesse requerimento, tem a parte que você vai preencher e tem a lista de documentos necessárias, tá? A lista de documentos necessários que você vai ter que apresentar, tá bem? E, então, você vai preencher esse requerimento, vai assinar esse requerimento. Na hora que você preencher, você vai ter que escolher o grupo de recrutamento, tá bem? Outra coisa, é só você, por exemplo, digitar lá no Google, Grupo de Recrutamento Professores Portugal. E aí vai ter uma lista. Então, por exemplo, eu sou do Grupo de Recrutamento 540, porque eu sou professor de eletrotecnia, tá bem? Tem grupo 510, 520, vai depender da sua área. Então, tem professor de matemática, vai ter um grupo de recrutamento. Professor de ensino infantil vai ter um grupo de recrutamento. Então, é muito importante que você consulte primeiro em qual grupo de recrutamento você se encaixa, tá bem? Isso depois a gente vai fazer um vídeo para esclarecer melhor esses grupos de recrutamento. Bom, depois você vai anexar fotocópias de todos os documentos que estão listados no requerimento, que são esses documentos que estão aqui em pequenininho, que é muita coisa, não dá para ver, tá bem? E depois você vai submeter o processo completo na AGCE, tá bem? Cuidado que não é mais para enviar para o endereço antigo da DEGAI, é para enviar para o endereço novo da AGCE, tá? Então, é a mesma coisa, você vai lá no Google e pesquisa contatos AGSE, e aí automaticamente vai aparecer isso. O processo de reconhecimento profissional, ele é gratuito, tá bem? Não se cobra pelo reconhecimento profissional. É um custo que é absorvido pelo governo português. E outra, você pode pedir o reconhecimento profissional mais de uma vez, tá bem? Você pode pedir mais de uma vez. E um outro detalhe, você pode pedir mais de um grupo de recrutamento. Então, eu tenho 2 grupos de recrutamento. Eu sou professor de ensino de tecnologia e eu sou professor do ensino de eletrotecnia. Então, 530 e 540. Eu tenho 2 grupos, né? E assim vai. Bom, aí, pessoal, você deu entrada, como é que a coisa funciona, ou como é que a coisa deveria funcionar, porque às vezes não funciona como tem que ser, tá? Então vamos lá, olha só. Como é que funcionam prazos, né, e fases, como é que é a coisa? A princípio, pessoal, nós temos 30 dias úteis para a DEGAI/AGSE realizar a apreciação das habilitações, a partir da apresentação da sua candidatura. 30 dias úteis. Bom, eu vou falar, por exemplo, no meu caso, eu ainda pedi isso do Brasil, tá? Eu fiz todo o meu processo a partir do Brasil. No meu caso, demorou quase ou até mais que 4 meses, tá bem? Eu não lembro exatamente, mas eu dei entrada em 2020 isso, eu dei entrada em 2020, isso só saiu em 2021,
tá bem? Então, demorou bastante, porque ainda era aquela parte da pandemia, né? Então, foi tudo muito complicado. Eu acho que o meu processo demorou uns, sei lá, uns 5, 6 meses numa boa, tá? Atualmente não está tão demorado assim, mas agora com essa transição de DGAI para a GSE, né, as coisas andam muito complicadas, o processo está todo parado, tá bem? Bom, o que vai acontecer? Se a DGAI notar a falta de algum documento, ela manda um comunicado para você a dizer, olha, temos a falta de algum documento. Se isso for feito, automaticamente o relógio para, tá bem? Isto é, não vai contar mais dias. Eu vou, então, parar de contar o tempo, né? A pessoa vai ter que apresentar o documento que estava faltando e, uma vez apresentado, aí sim retoma a contagem de tempo, tá bem? Então, é assim que a coisa funciona e isso se tudo funcionasse numa maravilha, tá bem? Mas não é bem assim que funciona, mas isso, pessoal, é o que está previsto em lei, né? A gente sempre orienta aqui aos colegas que é assim, vamos lá, olha, conforme portaria 967/2009, vocês têm 30 dias úteis para análise do meu processo. Eu queria saber o que está acontecendo, porque o prazo já passou. Tá bem? A gente tem que falar da lei e mostrar para eles que a gente sabe o que a lei exige, tá bem? Senão, eu falo muito isso aqui, que o povo aqui adora bater em saco vazio, né? Quem não sabe das coisas, quem não conhece as regras, normalmente é abusado por essas pessoas que acham que tem um rei na barriga, tá bem? Então, muito cuidado. Você tem um prazo de 30 dias úteis. Esse prazo pode ser interrompido caso falte algum documento, tá bem? Depois que você apresenta, como é que a coisa funciona? Na verdade, você tem algumas possibilidades. A primeira opção, caminho A, seria o caminho do deferimento, tá bem? Esse foi o meu caminho e, sinceramente, esse era a maior parte dos caminhos de todo mundo que apresentava a papelada direitinho, que entregasse os documentos tudo certinho, até 2019, 2020, 2021, todo mundo que entregava a documentação praticamente era deferido, tá bem? Bom, depois, principalmente aí 2020, 2021, já começou muita exigência de outras coisas. Bom, mas aí é importante ficar claro. Que outras coisas? Bom, a lei, a portaria 967/2009, fala o seguinte, você pode ter um deferimento condicionado à realização de medidas de compensação, tá bem? E essas medidas de compensação, nós vamos falar um pouco melhor delas depois, mas basicamente só podem ser duas, ou prova de aptidão ou estágio de adaptação, tá bem? E um terceiro caminho seria um processo incompleto, onde requer uma nova submissão de documentos específicos, então às vezes estoura o prazo, você não apresenta o documento, aquilo é indeferido por falta de documentos. Não há problema, você pode arrumar aquele documento e depois apresentar novamente um pedido de reconhecimento profissional. Como eu falei, você pode apresentar o pedido várias vezes, não tem necessidade de fazer apenas uma vez, tá bem? Vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando tem a condicionamento, a medida de compensação, né? A primeira opção que nós temos seria o estágio de adaptação, tá bem? Tem que tomar muito cuidado aí com essa palavra estágio, porque é o seguinte, a lei prevê que seria, isso é o que está na lei, tá, pessoal? Um exercício supervisionado numa escola em território nacional. Só que isso na prática não funciona, tá bem? Eu não conheço nenhum professor que conseguiu fazer estágio de adaptação. Não conheço. Não, por nós não conhecemos na associação nenhum professor que tenha feito estágio de adaptação. O que acontece? Pode exigir formação complementar numa instituição de ensino superior parceira. Normalmente, quando existe medidas de compensação,
A GCE/DEGAI, ela encaminha o seu processo para análise numa universidade portuguesa. E aí é que o bicho complica, tá bem? Por quê? Porque se for para a Universidade de Lisboa, é uma coisa, se for para a Universidade Nova de Lisboa, é outra coisa. É um problema sério que os processos são todos centralizados em Lisboa. Então, se você mora no Algarve ou se você mora no Porto, não vai ter como fazer isso no Algarve nem no Porto. Você vai ter que fazer esse processo em Lisboa, tá bem? Pelo menos até a data de hoje, né? Até o ano 2026, é assim, tá bem? E aí, essa instituição parceira, né? Ela inventa. Esse é o grande problema que nós temos hoje, tá bem? Se você vai para a Universidade Nova de Lisboa, isso depende muito do curso, qual licenciatura é a sua, né? Então, por exemplo, a maior parte das pessoas que são de licenciatura em História são encaminhadas para a Universidade de Lisboa. Enquanto, por exemplo, o cara que é formado em, sei lá, letras português, ou que é formado letras em inglês, alguns cursos são encaminhados para a Universidade Nova de Lisboa, tá? E aí, o que acontece? Isso simplesmente, cada universidade faz o que quer e ignora a lei. Aí é um ponto muito complexo, né, que já tem várias pessoas na justiça contestando isso, porque por mais que a universidade tenha autonomia administrativa, a autonomia não pode se sobrepor a uma portaria, a uma norma legal que existe na justiça, né? Então, eu posso sim, dentro dessa norma, fazer coisas, mas eu não posso ultrapassar a norma. E a gente tem várias situações aí em relação a isso. No final, né, desse estágio de adaptação, né, a lei é muito clara, quem parar para ler a lei vai ver que ele fala lá o que tem que ser o estágio, tá? Você vai receber uma nota nota mínima, não pode ser menos que 10, né? A média aqui em Portugal é 10 e a nota máxima é 20. Então, entre 10 e 20, você está, né, aprovado. Menos que 10, você está reprovado. E é assim que a coisa funciona, né? Então, assim seria o estágio de adaptação. Você teria que ir para uma escola, teria que ter o acompanhamento da universidade, mas não é nada disso que funciona, apesar de estar assim na portaria 967/2009, ok? Bom, então, basicamente, a GSE passa isso, passaria, né? Passaria esse candidato para uma escola, essa escola teria um acompanhamento, uma instituição de ensino superior acompanharia o trabalho desse candidato, e aí essa instituição de ensino superior faria uma avaliação entre 0 e 20 e passaria essa nota para a GSE, e aí você estaria, se fosse mais que 10, você estaria com o seu reconhecimento profissional feito, tá bem? Sim, mas não é assim que funciona. Isso aí serão outros vídeos para a gente explicar o que acontece em relação a isso, tá bem? E o processo de prova de aptidão, professor? Bom, a prova de aptidão, né, você vai ter uma informação prévia, a GSE ela vai comunicar qual é o conteúdo que ela duvida, né? Que ela tem dúvida de que você sabe esse conteúdo. Novamente, não é a GSE que faz isso. A GSE terceiriza isso para uma universidade. A universidade, então, marca essa prova, esse exame, você faz esse exame e aí você teria um resultado. O exame não é universal. O exame é em cima do conteúdo onde há dúvida na sua formação, tá bem? Esse processo de prova de aptidão, pessoal, também é completamente distorcido pelas universidades portuguesas, né? Sempre falo que há quem crie dificuldades para alguém vender facilidades, né? Então, por exemplo, não cabe, mas tem universidade que exige uma prova de proficiência em português, que não faz o menor sentido para um cidadão brasileiro,
tá bem? E depois da prova de aptidão, exige uma monografia. Não, olha, vamos lá. Não existe monografia, porque a lei não prevê monografia. A lei prevê só a prova e está lá escrito que tem que ser a prova. Então, aqui, pessoal, existe nesse projeto, nessa parte de medida de compensações, é a parte mais complexa. Quando você consegue ser aprovado sem medida de compensação, é uma coisa. Aprovado com medida de compensação, isso vai ter uma complexidade imensa, tá? Então tem gente que sai daqui do Algarve para ir fazer a medida de compensação em Lisboa, tem gente que sai do Porto, tem gente que sai do Minho para ir fazer a medida de compensação em Lisboa. E a medida de compensação vai se transformando numa bola de neve, onde eles vão inventando uma série de coisas, tá bem? Bom, uma vez você tendo sua aprovação, você passa a ter o reconhecimento profissional. E aí, o que é isso do ponto de vista? Você está apto a lecionar em Portugal. Isso quer dizer que você pode fazer o chamado Concurso Nacional de Professores. Apesar de ter esse nome de concurso, né, o concurso nada mais do que uma listagem das pessoas, e para fazer essa lista, né, quem é que fica na cabeça da lista, como é que é isso, né? Você basicamente a sua experiência e a nota do seu reconhecimento profissional. Então, quando você sai do processo de reconhecimento profissional, você sai com uma nota que vai de 10 a 20. Quanto mais perto de 20, mais fácil você conseguir escolas, né? Quanto mais perto de 10, mais difícil você conseguir escolas, tá bem? É assim que o processo funciona. É lógico que existe uma série de critérios para fazer a lista, onde um dos critérios é a nota, outro critério é o tempo de serviço que você tem, né? E depois outro critério é a idade do candidato. Tem uma série de critérios e esses critérios têm prioridades, né? Uns estão na frente dos outros. A princípio, o critério praticamente que predomina, o critério inicial é o critério da nota do reconhecimento profissional, tá? A gente está acostumado aí no Brasil, quando faz um concurso, a gente tem uma prova mesmo. Não tem prova nenhuma aqui, não tem exame para isso, tá bem? Então, concurso é entrar para uma lista e ser chamado conforme aparecem vagas, tá bem? Não existe aula, o concurso não exige nenhuma prova prática de lecionar, tá bem? No Brasil é comum, quase todo concurso tem a parte do exame, depois tem a prova de títulos e depois tem a aula prática, né? Onde você tem que apresentar uma aula para um júri, né? Para uma banca. Aqui não tem nada disso, né? E às vezes isso traz problemas muito grandes para as escolas, porque às vezes aparecem pessoas que podem até ter uma boa nota, e isso aí, independente de ser português ou brasileiro, não interessa. Se uma pessoa tem uma boa nota, mas em termos de relação, em termos de organização, é ruim, e o primeiro critério é a nota, tá bem? Então é muito complicado. Então, vamos lá, olha só, para finalizar a nossa conversa, seguinte, verificação dos próximos passos e documentação crucial. Então, primeira coisa é o processo de reconhecimento específico que é feito no site da DGES. Mas esse processo, vou fazer um vídeo só para falar dele, que é um processo muito complicado, que tem que ser feito com muito carinho, tá bem? Muito carinho mesmo, que é a sua vida profissional em jogo se ele for rejeitado, tá? Depois, você vai solicitar no Brasil aquele bendito papel, que é o tal do documento que diz que você está apto a lecionar no Brasil, uma vez que você fez aquele curso. Mas você tem que estar apto, tem que ser qual é a série, qual é a disciplina que você está apto a lecionar. Tá? Feito isso, você vai pegar esse pacote de documentos e vai entregar isso na GSE, na DGAI. E tem o tal do requerimento que você tem que preencher e assinar, que vai entregar junto com os papéis. Pessoal, vamos lá.
Ricardo, dá para fazer isso no Brasil? Dá para fazer isso no Brasil. Tá? Eu fiz e a gente vai ter aqui, né? A gente já está aí com a nossa associação de professores licenciados no Brasil e automaticamente a associação vai dar o apoio em relação a isso também, tá bem? E depois, o ideal é que você venha com isso o mais pronto possível. Porque uma coisa, pessoal, é você esperar aí no Brasil, dentro da sua casa, dentro de uma estrutura organizada. Outra coisa é você migrar, estar numa situação de moradia complicada, estar numa situação, às vezes, de subemprego. O dinheiro que já trouxe do Brasil já acabou, não tem mais. Então, pessoal, tentem fazer tudo que vocês puderem fazer desse processo do Brasil. Garanto que vocês conseguem fazer todo ele do Brasil. Os documentos não precisam ser entregues em mão, tá? Os documentos podem ser enviados pelo correio, tá? A maior parte das universidades, para o reconhecimento específico, você também, aliás, para o reconhecimento específico é até mais fácil. Você faz a entrega digital dos documentos, você digitaliza tudo e entrega para as universidades um documento digitalizado em PDF, bonitinho, tá bem? E aí você parte para fazer toda essa maratona e conseguir chegar ao seu reconhecimento profissional. Beleza, minha gente? Espero ter somado com esse vídeo e fiquem atentos aí a todas as postagens que nós vamos fazer para a Associação Portuguesa dos Professores Licenciados no Brasil. Pessoal, uma associação só é forte quando a gente tem muitos associados, beleza? Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.